Olá, boa tarde, estamos ao vivo. Fatinha, primeira que entrou aqui. Oi, Cris, nossa, quanta gente que já tá aqui comigo. Muito bom, boa tarde, gente. Que diferença de sábado, né? Última live, um frio e hoje um calor. Pessoal, deixa eu olhar aqui o pessoal do grupo. Vamos botar aqui, corre, que já estamos ao vivo. Muito bem, deixa eu chamar. Deixa eu ver se elas já estão aqui me esperando. Vamos chamar. Cadê as meninas aqui? Peraí. Chamar a Rô, enviar. Vamos chamar a Ruth. Gente, essa live hoje tá imperdível. Peraí, que o pessoal tá pedindo. Meire, boa tarde. Lilian, Celinha também já tá aí. O bom da gente fazer live de sábado nesse horário é que as orientadoras conseguem. Bora, 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 bora. Bora, cadê minhas parceiras? Rô. Marinilza, estou aqui. Muito bem. Assistiu a aula de manhã e tá aqui. Boa tarde! Deixa eu baixar o meu som. Tá me vendo bem aí? Tá top, tudo certo. Tudo bem? Acabei de arrancar minha unha aqui. Nossa, não creio. Como Fui assim? fechar a porta, fugindo da Lilê. Ah, tá doendo. De arrancar? Aquela sorria. Bota um gelo. Não, mas tá tudo bem. Você sabe, a gente que é orientadora não tem nada, que levantou a unha assim. Ó, tá até latejando. Não tem nada, né? A gente, quando começa, essa é a dedicação da equipe. Então, boa tarde para todos. Todos bem aí? Todo mundo chegando? Eu vi você falando que o legal é que as orientadoras podem estar conosco, né? Vou deixar. Aí, Rutinha! Tudo bem? Tudo Agora jóia? Boa sim, tarde. todo mundo aqui. Vamos aqui. Tudo bom? Vou entrar aqui também, se precisar ver as mensagens aqui pelo computador é mais fácil. Essa é a dedicação da equipe. Então, boa tarde para todos. Aí, cadê? Pronto. Boa tarde. E aí, meninas, animadas? Sábado lindo! A gente aqui super afim de fazer essa live, ansiosa, né? Ruth, Sábado Débora. do quentinho, né? Nossa, gente, calor, bota quente nisso, ó. Tô com a janela ali, ó, toda aberta também, porque tá quente mesmo. Então, pessoal, daqui a pouco a gente também vai ter dois convidados, tá? A Nelma e o Charles. Vamos esperar um pouquinho, deixa eu ver. São 5h04, o pessoal tá entrando. Pega a sua aguinha. Isso, Ruth. Olha lá, a minha já tá aqui, ó, Geladinha. Porque hoje nós temos, para quem não viu as nossas chamadas, né? Como obter sucesso no emagrecimento. Uma live onde a gente vai falar de uma regra que já, Ruth, eu vou até explicar como é que surgiu isso, né? Na verdade, a Ruth compartilhou essa regra Paris no Facebook, no Insta dela. E aí eu olhei ali um pouquinho o conteúdo e pensei, poxa, isso daria uma live, né? E aí eu falei, né? Fazer essa live com essa regra para poder colocar, né, motivação, colocar resultado na última live que foi agora recente, foi tão legal.
porque estamos há 4 meses, setembro, outubro, novembro, nossa, gente, não vou contar setembro, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses do Natal, do final do ano. Então ainda Dé, dá tempo. eu comentei hoje com os alunos, porque eu fiz um vídeo, né? Acho que várias pessoas aqui viram, no início de setembro, perguntando como que você estaria hoje com 4 quilos a menos. E isso impactou pra caramba, né? Só que agora já não são mais 4 meses até o final do ano. O que eu propus, se você fizer alguma coisa, 1 quilo por mês, você vai estar 4 quilos mais magro, porque o tempo passa assim. Agora já são 3 meses e meio. Não são mais 4, Dé. 3 meses e meio. Hoje é dia 14. É verdade. É que tá passando muito rápido e é Muito. bem isso. Às vezes a gente fica também demorando para tomar decisão, né? Fica procrastinando e daqui a pouco vai chegar realmente dezembro e vem aquela sensação, poxa, né? Poderia ter feito diferente, poderia ter agido. Então, tenho certeza com que nós três e os dois convidados nós vamos estar motivando vocês aqui e vocês vão realmente conseguir fazer diferente a partir de hoje. Sair daqui inspirados, né? É, A gente precisa muito dessa bom. inspiração. Muito legal. Então, Legal. Então, Ruth, bom, a oi. gente vai se apresentar primeiro, né? Porque sempre tem gente nova chegando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Roseli Luz, né? Difícil não conhecer, quem segue o perfil da Meta Real já nos viu, as três, né? Mas de qualquer forma, se tiver alguém novo por aqui, eu sou uma das orientadoras da equipe da Meta Real, estou na Meta Real há mais de 30 anos, né? 33 anos, emagreci 30 quilos no método. Na verdade, eu emagreci 24 quilos no método, porque eu tinha feito um regime para ser madrinha de casamento, tinha perdido 6. Depois eu considero que eu eliminei, porque se não fosse a meta ter trabalhado a minha cabeça, com certeza eu tinha recuperado com a loucura que eu fiz para entrar no vestido. Então, por isso que eu digo que foram 30, mas foram 24 como aluna e 6 que eu incorporei através do método. E aí tem aí as meninas também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ruth Helena. Eu fui aluna da Roseli. Faz 20 anos que eu conheço o método, que eu emagreci 11 quilos. E mantenho o peso. E desde que eu conheci a Meta Real, isso me inspirou muito a me cuidar, né? Sabe, não é só emagrecer, a gente tem que continuar se cuidando para sempre. Então, eu sou apaixonada pelo método, gosto muito de ser uma multiplicadora, e daí a gente tem toda essa vontade de ficar falando a respeito da Meta Health, porque a gente tem assim plena certeza que você vai ficar melhor depois que de você se cuidar com a gente, né? Muito legal, muito legal. Agora eu vou me apresentar, que eu acabei falando um monte de coisa e não me apresentei. Então, meu nome é Débora, para quem não me conhece. Também eliminei 15 quilos na minha fase de aborrecente. E parece que também, né, às vezes as pessoas, eu como orientadora, quando os alunos chegam na meta, né, e vão receber o certificado, quando você vê um certificado de 10, 12, 15, às vezes parece que as pessoas, não é tanto assim, né, mas eu tenho 1,5 m. Mentira! 1,49 e meio. Mentira, 1,57 m. Mas eu sou pequenininha, então isso representa muito. E até o que eu falei na aula de hoje, às vezes a gente nem precisa estar tão fora do peso, mas o mal-estar emocional, ele muitas vezes ele é muito maior, sabe? Tem algumas pessoas que às vezes têm até mais quilos e não se sentem tão mal. E eu me sentia muito mal. Então, também eliminei e tô no processo mais de 30 anos e amo o que faço. E bora começar essa live pra gente, né, poder falar um pouquinho da regra. Ruth, Um beijo aqui para minha aluna Kelly, que está mandando um beijo aqui. Então, deixa eu chamar a Nelma, né? Legal. Eu
vou chamar, na verdade, eu Ai, preciso que chamar, Ruth. Peraí. linda! Ali, ó. Tá, então, vamos falar assim, ó, a Nelma, ela é minha aluna e ela que conheceu essa reportagem de um banco onde tinha essa regra Paris, né? E daí ela falou assim, Ruth, não sei, eu achei tão legal isso, eu vou te mandar para ver o que que você acha, né? E daí eu postei no Instagram, daí a gente falou a respeito e tivemos a vontade de compartilhar nessa live. Então, a Débora vai chamar a Já tô Nelma e a Nelma vai. chamando, já enviei o convite, tá? Se ela estiver ao vivo, Nelma, às vezes demora um pouquinho para o aluno receber, mas eu já te enviei e vou enviar novamente. Vamos. Olha, enquanto vocês falam aí, tem aqui alguns depoimentos de alunos, né? Elisângela, que está colocando aqui o depoimento dela, que já foi, foi minha aluna e é minha aluna, né, Elis? Obrigada pelas suas palavras. Já assistiu a aula da Ruth também, gostou muito. Kelly também, um beijo. Charles já está aí. Então, muito obrigada por todos vocês que estão presentes. Se vocês tiverem dúvidas durante a live também, vão colocando aqui no chat, porque hoje tem 3 orientadoras. Então, enquanto uma fala, a outra lê e escreve, e a gente vai fazendo essa participação aqui, falando e escrevendo. Compartilhe também com os amigos, aproveita que é sabadão para inspirar mais gente aí. O Davi também está na live. O Davi emagreceu 54 quilos. Então, ele tá participando hoje da live. Beijo, Davi, querido! Davi, eu tenho um dele. carinho todo especial. Muito obrigada por estar presente aqui. A Anorita também está aí, a nossa garota linda da Meta Real. Muito legal, muita gente bacana aqui. Estamos em 51 pessoas para um sábado à tarde. Muito obrigada pela presença. Tenho certeza que a gente vai viajar aqui para Paris e vai enriquecer muito, né, a vida de todos, porque é uma forma diferente de apresentar uma coisa que a gente faz, né, que ajuda a sedimentar e com certeza vai auxiliar vocês no emagrecimento de vocês e manutenção do peso. E a Nelma já entrou, se você quiser ir pontuando o que é enquanto a Nelma chega, Ruth. A Nelma não tá. Eu tô Agora há enviando. pouco eu fiz uma simulação com a Nelma, né? Falei, Nelma, você entra, daí eu te chamo, daí fizemos 2 vezes e agora eu estou tentando falar com ela aqui. Ela tá respondendo? Ainda não. Ela me respondeu quando era 17 horas. Ela falou que ela estava. Davi tá mandando beijo para as 3. Muito bom. Aqui, ó. Nelma. Devo estar errado. O Charles já está preparado para entrar. O Charles, da última vez, ele queria falar mais. Hoje você vai ter bastante espaço, Charles, para compartilhar aí a sua experiência no emagrecimento. Que é Ruth, a Nelma, ela tá com uma fotinho com o marido dela? Será que é Sim, essa? isso, ela mesma. Então tá certinho, tô mandando e ela não tá. Será que ela não consegue pedir para participar? Seria mais fácil. A Regi Sanches, estou iniciando essa semana, mas feliz por encontrar tantas pessoas inspiradoras e satisfeitas. O que é legal, Regi, é que além dos orientadores, né, que estão sempre aí inspirando, a gente tem muitos alunos. Esse formato de live, agora como a Débora estava falando, de ter os participantes também é muito legal, né? Enriquece mais ainda esse trabalho mesmo de inspirar pessoas, de caminhar junto, né, com todos vocês. A Carmen Dionísio também, um beijo para você, mandando um beijo para a Ruth também. Bora lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, enquanto a Débora e a Ruth se conectam aí com a Nelma. Eu acho que poderia chamar o Charles enquanto eu vejo se eu consigo falar com ela. Será? Hoje a gente começa a desenvolver. Vamos começar desenvolvendo. Isso. E ela vai tentando entrar. Ó, eu mandei novamente para ela, tá? Então, acho que, Ruth, você pode estar definindo um pouquinho definindo a regra, né? Então, e aí a gente vai falando um pouquinho de cada ponto, né? Isso. Tá. Bom,
Então é a regra Paris, né? Então a gente vai falar do P, né? Que é projetar. Então, projetar, a gente fala sobre quando a gente projeta o nosso processo de emagrecimento, de autocuidado, a gente tem que pensar em médio prazo e a longo prazo, senão a gente não vai ter aquilo que a gente sempre fala para vocês, né, que é a constância, então a persistência. A gente fala desse ou fala de todos, depois começa? Não, eu acho que é melhor falar um pouco. Cada uma pode falar um Isso. pouquinho. Aí chegou a Nelma. Eu acho que vocês me botaram numa fria. Nelma, de jeito nenhum. A gente fez a simulação, Nelma, mas agora talvez você não estava vendo como é que era na meta real, né? É que eu já tinha, então, mas de qualquer jeito, eu já tinha pedido para participar e não vinha resposta. Estava bem confuso, mas é inexperiência minha mesmo. Nelma, eu vou contar Mas deu para certo. você que é sempre Agora assim. apareceu para mim, agora, mas não estava aparecendo. Ô, Nelma, mas é sempre assim. Sempre tem uma adrenalina. Ô, Nelma, então eu contei, né, que você viu, né, esse artigo aí, que era de um banco, né? E daí você comentou e passou para mim, né? Como seria interessante a gente trabalhar isso no processo de emagrecer, não foi isso? Uma sugestão sua? Sim, no dia 14 de agosto, era uma quarta-feira, eu fiz aula com você. E quando eu ia desligar o computador, eu fui olhar meus e-mails e tinha um e-mail de um banco. E eu me interessei, alguma coisa me chamou a atenção. E aí eu fui ver, ele explicava a regra Paris, item por item, totalmente voltada para o mundo financeiro. E à medida que eu ia ouvindo aquilo, eu ia pensando, a regra, né, são Paris, cada letra é uma regra, eu ia pensando naquilo exatamente para a minha alimentação, que eu tinha acabado de sair da aula. E eu achei muito rico, muito rico. Aí que eu passei a compartilhar. Eu nunca pensei que vocês fossem se interessar assim. Eu achei que era uma coisa que ia ficar mais ali no grupo, né? Mas eu acho extremamente útil para o nosso trabalho na Meta Real e para a nossa vida de modo geral. Não sei quem inventou isso, de onde tirou, mas eu achei maravilhoso. E essa ideia de que vocês estão compartilhando com muitas outras pessoas, acho que vai fazer bem para muita gente. E ontem à noite eu conversei, né, com a Nelma, e daí, assim, uma das coisas que ela mais gosta na aula é quando termina a aula e aquela troca de informações, né? Então, ela até falou assim, a gente podia fazer um grupo para falar a respeito disso, porque é muito importante, né? A gente tá aqui falando a respeito disso, ouvindo quem tá aqui nos assistindo também falar, então eu acho que é bem importante mesmo a gente trabalhar essa regra. Então, eu só vou repetir agora a primeira regra, né? Que é P de projetar, né? Então, projetar para períodos de médio e longo prazo para a gente se manter no processo, né, com persistência. Ô, Ruth, eu queria completar um pouquinho do que a Nelma colocou em relação a essa questão de investimento, né? Como essa regra, ela vem, né, de um banco de investimentos. Se a gente parar para analisar, foi isso que me chamou muito a atenção, né? A importância da gente investir na nossa saúde, né? E pensar isso até a longo prazo. Inclusive, até eu tinha falado com a Roda, a gente está fazendo uma live como envelhecer, né? Como você gostaria de envelhecer. Nós vamos fazer essa, né? Nós vamos. Até porque, se a gente somar a nossa idade aqui, E é interessante o quanto, às vezes, as pessoas acabam dando um certo... as pessoas não valorizam, né, a saúde. A gente só sabe quando realmente a conta chega. Então, às vezes, a gente fica arriscando, né? E aí a gente acaba alimentando uma vida de maus hábitos e quando a gente menos imagina, essa conta chega.
Então, o que me chamou a atenção é a gente realmente diferenciar e dentro de cada letrinha, né, a diferença entre preço e valor. Então, eu gostaria só de fazer essa diferença, que eu acho que cabe muito aqui, como é algo que vai envolver investimento e todas vão falar sobre risco, né? Preço, para quem não sabe, é o valor monetário. Então, é o quanto você paga, né, em alguma coisa. E o valor é o benefício, né, que você vai obter com o resultado, né, daquilo que você está praticando, fazendo, adquirindo, enfim. Então, para quem não sabe a diferença entre preço e valor, a diferença é que valor não tem preço. Então, a partir do momento que a gente começa a ter o resultado, né, usufruir de todos os benefícios de saúde, autoestima, escolher roupas, e que a gente até trabalhou muito isso na aula essa semana, fica, eu estava pegando agorinha mesmo o valor da pipoca no Cinemark. O valor médio da Valor não, pipoca. preço. O preço. Desculpa, o preço, isso. O preço da pipoca no Cinemark, antes do balde, que é a grande, tá R$ 29. E o balde, R$ 39. Uma água, 9. Uma água, R$ 9. E às vezes, na hora da gente pensar no emagrecimento, as pessoas desistem, né, desse autocuidado em função do valor, eu diria, né? Então, quando você realmente entender isso de verdade, você não vai medir e vai, né, se dedicar. Então, é isso. E essa coisa Eu queria também falar uma coisa que é muito interessante. Eu tive um aluno que era coach financeiro. Ele falou assim: Ruth, você dá aula falando sobre alimentação e comida, eu só tiro a comida e a alimentação e ponho o dinheiro. Da mesma forma que a gente lida, né, com a energia, né, que a gente fala que é uma energia, a comida, também com a energia do dinheiro, né? Então, está bastante ligado mesmo. E eu tenho alunos que dizem assim: olha, eu emagreci, estou muito feliz. Quando eu estava acima do peso, eu estourava meu cartão todo mês. Agora eu já estou no equilíbrio. Então, assim, tem tudo a ver mesmo, né? Até porque tem uma relação com a inteligência emocional, né? Então, na hora que a gente pensa em projetar, né, para a gente usar essa inteligência emocional, e a gente estava discutindo esse assunto antes, né, de fazer essa live, a gente estudou um pouquinho para trazer algum conteúdo para vocês. Quando a gente vai fazer um investimento e a gente vai fazer esse bate-bola, porque a Nelma trouxe essa informação, né, vinda aí de um banco, quando a gente vai fazer um investimento numa mudança de comportamento alimentar, a gente também precisa projetar os riscos desse investimento, não é? Até porque a gente vem muito contaminado pelas redes sociais, pelas experiências que nós já tivemos em outros métodos, em outros meios para emagrecer, de um imediatismo. Então, falta muito a paciência para vivenciar o processo. Então, é P de persistência, P de processo, né? P de preço. Então, poderia ser um P, né, para muitas coisas, né? E, às vezes, até a gente P de se policiar nessa expectativa que a gente traça quando a gente tem um objetivo. Então, faz parte de um bom planejamento essa projeção de tempo, né, de investimento. Então, se você quer um investimento de alto risco, né, então ele é de curto prazo. Então, a gente poderia até dizer que numa dieta você poderia projetar um investimento de alto risco cortando 100% o açúcar. Até dei esse exemplo na aula de hoje. Quanto tempo você vai sustentar isso? Né? Então, você vai ter uma retirada rápida, então a pessoa tira 100% o açúcar, o carboidrato, ela emagrece rápido, mas depois ela tem o quê? O prejuízo, né? Porque não consegue sustentar isso. Então, pegou o dinheiro na mão e gastou tudo, ou seja, não fez um investimento que desse um retorno a longo prazo, que é a proposta que a gente tem dentro do método. Então, na hora de você projetar os riscos
do teu investimento, na mudança do seu comportamento alimentar, diminuir a expectativa da velocidade e colocar o foco, né, na transformação da sua vida alimentar é mais importante, né, nesse sentido, do que você vai colher aí de benefícios. E até, né, Rô, que acontece muitas vezes, em qualquer investimento, quando a pessoa investe e ela não tem a paciência de esperar o rendimento e ela tira rápido, ela nunca ganha nada. E é exatamente o mesmo perfil da pessoa que ela entra e sai de qualquer método de emagrecimento. Então, uma hora ela tá na meta, outra hora ela vai no nutrólogo, depois ela vai fazer o jejum intermitente, depois ela vai seguir a dieta low carb. Então, assim, ela não tem constância em nada. Então, com investimento é a mesma coisa. Se você não tiver a paciência de respeitar o tempo necessário, obesidade é uma doença e leva tempo para a gente tratar, né? E olha, e leva tempo para a gente engordar também. O que as pessoas não se ligam também é que elas investem na engorda, elas investem na doença. Eu brinco com os meus alunos, tem alguns que estão assistindo a live aqui, que para engordar 30 quilos, que foi o que eu engordei, tem que fazer umas coisinhas bem feitinhas, porque senão não engorda. E tem que ter muita constância. disciplina. Tem que ter constância. Constância, muita disciplina para engordar, né? Então a gente investe. Só que é aquele investimento que dá prazer, é igual você ir para um jogo. Você joga ali, você investe, pode ser que você ganhe, mas a probabilidade é que você perca, né? Então, se vocês entenderam bem o que é essa primeira letrinha, o projetar, dá um joinha aqui, fala para a gente se tiver dúvidas para a gente ir para a próxima letrinha, que é Eu queria pedir para a Nelma avaliar. Falar para a Nelma, segundo o entendimento, né, do aluno, ela como aluna, como que ela vê esse P? Eu, O P de projetar. eu vou falar assim por alto uma coisa que acontece comigo. Eu tomo café perto de 7h30 e almoço 11h30. Então, eu não posso fazer um café completo. Eu tenho que fazer um café ponto preto. E depois, eu vou jantar perto de 7h30. Então, entre 11h30 e 7h30, eu tenho que colocar um alimento aí no meio, que também seria um ponto P. Então, nessa ideia do projetar, eu pretendo mudar isso. Como o café não é café com leite, pão, assim, é um café que a gente pode montar, eu estou projetando, eu estou assim, tentando implantar costumes que me permitam fazer meta real 100%. Então, eu quero ver se eu organizo um café que eu possa fazer para o quarto à noite e de manhã, porque meu relógio toca 6h20. Se eu não levantar, ele toca de novo 7h10. Então, quando o relógio tocar, eu estou na minha casa, hoje em dia eu não saio para trabalhar, eu posso sentar, porque café na cama é um carinho que eu posso me dar. Então, projetar, no caso, para mim, começa projetando essa primeira alimentação do dia, para que eu possa organizar melhor o que vem depois. Tenho comentado com a Ruth que o meu café e o meu almoço têm estado bem certinho, mas o que vem de tarde e o que vem à noite, eu não consegui me organizar. Então, o que de projetar para mim é isso, é analisar a minha situação, a minha individualidade e o que eu posso fazer para organizar uma alimentação correta e prazerosa, claro. Aliás, eu não tenho dificuldade de fazer dieta porque eu amo verdura, eu detesto carne gordurosa, eu amo todas as coisas que pode comer, não sou fã de doce, claro, gosto de bebida alcoólica. O Nelma, o Nelma, daí assim, essa é a questão do projeto que você tá, do seu dia. Existe um projeto também de comportamento, né? Que a gente fala assim, na meta real, a gente só consegue resultado quando a gente tem prioridade, quando eu sou prioridade, né? E a Nelma está trabalhando isso na terapia e na meta real. Na terapia, inclusive. Porque se eu coloco tudo à frente, se eu sempre tenho o que fazer para atender alguém ou uma situação, então é um comportamento que não contribui.
A Ruth tem batido também na ideia, né? Se colocar como prioridade, e o meu terapeuta também. Se eu não me colocar como prioridade, eu vou pensar na alimentação do meu marido e não na minha. Aliás, é o que tem acontecido. E é a minha grande dificuldade na hora de jantar. Obrigada. Mas é muito isso, né? É um processo mesmo, e como cada letrinha, né, vai fazendo aí uma soma e toda a diferença. A próxima letrinha é o A, Isso, né? Que é que é avaliar. avaliar. Aí eu Então, queria chamar o Charles. Ruth, oi. para a gente chamar o Charles, Então, são 4 pessoas, né? a Nelma precisa sair, e aí será que ela sabe sair? Você sabe, Nelma? Você me é aquele X lá em cima? Isso, mas Não, eu já quero te agradecer, tá? Obrigada pela Isso. sua participação. E Obrigada pela contribuição de passar para a gente essa regra, né? obrigada a vocês por me chamar, gostei muito, e a gente vai, como eu disse para a Ruth, a gente vai continuar falando desse assunto no que serve para nós do nosso grupo, cada um no seu. É só eu clicar naquele X agora? Isso. isso, só no Tá, xizinho. tá legal. Tchau, Tchau, Nelma. gente, Um obrigada. beijo. Obrigada a você. Nelma. Beijo. Charles, você deve já estar ao vivo e eu já vou enviar o convite. Se você conseguir pedir para participar, eu acho que é mais fácil. Se vocês quiserem já falando do avaliar, podem começar, meninas, porque aí também é o tempo do Charles entrar. Tá. Então, eu vou ler e daí a gente fala, tá? Então, A de avaliar. Então, avaliar as possibilidades, sempre focando, né, no futuro, né? Porque a gente tem uma tendência a olhar no passado. O aluno fala assim, nossa, quando eu era mais nova, eu emagrecia tão fácil, né? Então, esse é o avaliar. Bem-vindo, Charles. Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde. Prazer bem? estar aqui novamente. Hoje você vai ter um espação para falar. A gente vai deixar você falar. Tá ótimo. Estamos aqui para contribuir. Isso. E aí, completando essa questão, né, de avaliar os riscos do emagrecimento, eu trago essa questão que a Ruth coloca, né? Porque dentro da regra, os riscos, muitas vezes, as pessoas ficam muito presas ao passado e elas não pensam no presente e nem no futuro. E eu trago as dietas, né? Porque as dietas, elas te promovem uma mudança imediata. Então, é exatamente o que a Rô colocou no P também. E não te traz benefícios porque acaba que você não sustenta, né? E o que a gente espera é um emagrecimento que a gente sustente. Então, qual que é o seu objetivo com o que você está praticando hoje? Não é sustentar? Então, é importante que você traga uma mudança comportamental, uma mudança realmente de hábitos. E a dieta só tem um foco, perder peso, né? E não uma mudança no seu estilo de vida. Então, a gente precisa avaliar. Isso também acontece com os investimentos. Quando você vai fazer um investimento, você precisa avaliar o que você espera de resultado. Porque, às vezes, a gente quer um emagrecimento sustentável e que garanta a nossa saúde, mas o que a gente está praticando não é para ter esse resultado. E na meta, a gente garante que você fazendo o método, né, na sua essência, com certeza, o emagrecimento ele será sustentável e a saúde garantida. E se o Charles quiser contribuir, se apresentar, falar um pouquinho a respeito, eu acho que ele tem aí, acabou de fazer um check-up, acabou de emagrecer, então acho que ele cabe muito bem dentro dessa letrinha aí. Bom, pessoal, boa tarde novamente a todos que estão participando da live. É um prazer imenso estar aqui novamente com a Débora, a Ruth, a Roseli e os demais que estão participando de casa. Eu me chamo Charles, né? Já estou na Meta Real há um pouco mais de um ano. Tenho aprendido bastante aqui com esse método, as palestras, tanto o método em si quanto o conteúdo, né? As ferramentas que a Meta Real oferece para nós alunos. Eu tenho conseguido aplicar o que vocês passam nas aulas, né?
Eu gosto muito de fazer anotações e também de obter novos conhecimentos. Vocês fornecem o bendito conhecimento para nós na parte voltada para alimentação, porque o que eu observo, Pro? Infelizmente, a gente tem uma cultura de focar muito nos problemas, né? E também a gente não tem aquele hábito de se alimentar corretamente. Aqui, com o método da Meta Real, eu consegui aprender isso, entendeu? Eu consegui, assim, tomar consciência o que eu devo pôr no meu prato para nutrir o meu corpo, e também eu consegui distinguir o que é uma fome física, quando que eu preciso me alimentar, quando que eu estou triste ou angustiado, ou estou estressado, cansado e estou descontando aquilo na comida, que muitas das vezes é o que acontece. E o bacana aqui do Meta Real vocês trabalham muito isso. A gente focar no nosso processo. A gente não ficar imaginando só o resultado. Ter o resultado, tenho que emagrecer X quilos. No meu caso, eu emagreci 15 quilos. E estou mantendo, graças a Deus. Eu estou conseguindo aplicar. Porque tem aquela parte que vocês passam, que a gente tem que ir ali um degrau de cada vez, focar muito no processo e também valorizar as pequenas conquistas. Às vezes a pessoa precisa emagrecer ali 15 quilos, mas ela tem que se amar também, ter um autocuidado. Essa semana eu emagreci meio quilo. Pô, bacana. Na outra semana eu emagreci 1 quilo, eu empatei. Faz parte do processo. Não existe vida perfeita. Assim, vou chegar aqui, vou emagrecer um monte e vou ficar sequinho. Aí não existe. Porque tem todos os problemas da vida e a gente tem que saber enfrentar, tem que saber lidar com as situações. E não descontar na comida, não engordar, senão vai ser um problema a mais, entendeu? Pode comprometer a nossa saúde, a gente pode vir a absorver aí uma diabetes, colesterol, pressão alta, que eu tenho pessoas aqui na minha família que têm essas enfermidades. E assim, acaba sendo um transtorno e é batata. Quando eles vão no médico, a primeira coisa que o médico passa, uma alimentação, uma dieta, agora você vai ter que ter uma alimentação mais regradinha e tal, vai comer um pouquinho de arroz, uma salada, um bife. Ou seja, por que não a gente já implantar, já praticar isso preventivamente, entendeu? Eu não chegar num ponto que eu aguardar ter alguma doença, alguma enfermidade, para me correr atrás do prejuízo. Ou Ô, pior ainda, Charles, né? e para fazer um parênteses, alguém falou, acho que a Adriana, logo no comecinho que eu estava falando sobre saúde, ela falou que hoje a gente gasta muito mais com a doença. E é verdade, né? É um absurdo a farmácia hoje. Então, é bem legal o que você está falando, que é a prevenção. Então, se a gente pode prevenir, por quê? Né? Remediar, ficar... Né? Porque normalmente as pessoas ficam protelando mesmo. E fica muito cara essa conta no final, né? Eu quero Exato, fazer perfeito. bem, como a gente trabalha essa regra Paris, né? Cada um primeiro projeto. Rô, tá cortando, tá picotando. A gente falou em investir na primeira letrinha, projetar, investimento de tempo, tudo mais. E agora no avaliar, uma das coisas importantes dessa letra a avaliar é essa observação que eu estou de observar bem, avaliar bem as conquistas que você tem. Então, voltando na questão de valor, investimento, cortando? Tá. Estranho, porque a internet está boa. Mas com todos os pontinhos. Então, pegando essa coisa do investimento, é exatamente isso. Às vezes não é só o número de quilos, mas a melhoria na condição de saúde, né? E o que a pessoa também conquista na reabilitação alimentar, sem ser só a balança, mas essa mudança real de a longo prazo também. Muito bem. A próxima letrinha é reduzir. Você quer falar, Ruth, um pouquinho sobre reduzir riscos? De reduzir riscos de falhar na determinação de alcançar eficiência nos resultados. Então, a gente tem que, na aula, né, eu falo que a aula da Meta Real, ela faz assim, é que nem
quando tem um jogo de futebol americano. Antes do jogo, eles não se abraçam assim e falam, olha, cuidado ali, cuidado ali, cuidado ali. Então, a MetaHealth ela faz esse trabalho, né? E a gente tem que ter isso. Como que eu faço para reduzir o risco de falhar? Porque se a gente pensar bem, a gente sempre falha no mesmo momento. Final de semana, eu passei um nervoso, minha filha ficou doente. Então, daí a gente tem que fazer assim um plano, né? Para reduzir os riscos e para que a gente continue ali na determinação. Né? Porque é bem assim que a gente percebe, né? O aluno, ele faz, primeiro mês ele emagreceu bastante, segundo mês já começa a ter um emagrecimento não igual do início, né? Daí ele fala assim, eu estou um pouco desanimada, viu? Porque eu não estou emagrecendo igual da primeira semana. Eu não estou emagrecendo nem de quando eu estava, né? Há 10 anos atrás. Então, a gente tem que pensar assim, olha, vai ter altos e baixos e eu tenho que continuar. E como é que eu posso reduzir o risco? Eu estou de frente de um problema, enfrentando um problema, eu preciso ter consciência, não adianta comer problema, né? A gente não tem como fazer isso. Então, reduzir os riscos do nosso histórico. Em que momento eu me perco? Né? Até eu gosto de contar de uma amiga minha que ela falou, Ruth, eu estou indo numa nutricionista, mas eu vou parar de ir porque eu não estou emagrecendo. Daí eu falei assim, mas você sabia que a gente não resolve o problema, né? A gente dá um apoio, a MetaHealth dá um apoio, né? Todo o apoio emocional ali. E daí eu falei, mas quando você vai lá, o que que ela fala? Ela fala que eu preciso dormir, que eu preciso me alimentar melhor, com mais variedade, preciso tomar água. E daí o que acontece? Quando eu faço dá certo. Então, a questão é essa, é uma mudança interna e uma conscientização. Eu acho que aí seria a forma que a gente tem de reduzir os riscos. Né? E muitas vezes a gente oferece todo esse suporte, né? Porque o método ele consiste em aulas, uma aula semanal, ao vivo, online ao vivo. O conteúdo fica gravado 15 dias. Nós temos e-books à disposição. A MetaHealth no passado não disponibilizava ideias de cardápios, receitas, e os alunos pediam muito. Hoje nós temos, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa não acessa. Então, ela não acessa as aulas, ela não acessa os e-books. O grupo do WhatsApp é uma super rede de apoio. Às vezes a pessoa aquilo chega até a irritar, né? Imagina o grupo, enquanto outras pessoas aproveitam demais, né? A interação e cada um postando as suas dores e as suas vitórias. Então, como é que a gente reduz o risco se a gente não está em contato com tudo que é possível, né? Para te ajudar. Então, é o que a gente falou na última live, né? Me ajude a te ajudar. A gente está lá, né? Pode completar, Rô. Eu vou trazer a leitura para o investimento financeiro também. Se você está lá com o seu dinheiro aplicado, você olhou seu extrato, está um resultado que você não entendeu muito bem, você vai procurar o seu gerente. Né? Então, o gerente está lá disponível. O gerente tem uma carteira de clientes e o gerente ele não consegue, o gerente do banco, entrar em contato com todos os clientes da carteira. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque todos nós orientadores estamos super disponíveis, né, para reduzir os riscos do seu investimento, no seu investimento, mas a gente precisa que o aluno nos procure. Porque às vezes a gente até pega o aluno num momento vulnerável e se a gente manda uma mensagem, no lugar daquilo entrar como uma coisa positiva, pode entrar como uma cobrança. Então a gente tem um posicionamento de estar à disposição. Né? Então, assim, todos os orientadores podem não estar online para responder online, mas assim que a gente responde, tem a plataforma, tem o bate-papo depois da aula, tem a aqui falando que é muito valioso esse bate-papo. Então, assim, você tem todas as ferramentas à sua disposição, mas se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Né? Tem até um curso que eu fiz há muito tempo, no treinamento para orientador, até comentava também, a Ruth, treinamento, talvez parte, para a gente ter 100%,
O universo dele, o universo Tá cortando tudo, Rô. Não tá saindo o seu som. Você tá no. Será que é o ponto que você tá? Não, porque eu faço aula online, só se hoje a internet não estiver boa aqui, que eu faço aula Ó, online. aí já melhorou. Aí já Aí tá melhor. melhorou. Então, para a gente ter 100%, né, o universo tem que fazer a parte dele e a gente tem que fazer a nossa parte. O universo, você entenda como você quiser. Seu metabolismo, a situação financeira do país, né, se for um investimento de dinheiro, vai fazer os 90%, mas se você não fizer os seus 10%, você nunca vai ter 100%. Né? Então, se a gente come corretamente, é os nossos 10%. O metabolismo dá conta e a gente tem os 100% de resultado. Se a gente come em excesso, né, é os nossos 10%. O metabolismo vai gerar doenças, obesidade. Então, é muito importante, na hora de reduzir os riscos, usarmos todas as ferramentas que tivermos à nossa disposição para isso. Né? Então, a Débora sinalizou as ferramentas que a gente tem, né? Todos os orientadores estão aqui para estender a mão. E o Charles fez bom uso disso, né, Charles? Ah, sim, com certeza, Roseli. Fez e Eu Por gosto isso, tá muito. fazendo, o viu? Porque ele método, né? Sou emagreceu e tá suspeito. magro. E ao invés, só vou completar, aí ele vai falar. Tá. Eu dei esse feedback para ele hoje, porque é muito comum o aluno emagrecer rápido, porque o resultado ele aparece até que rápido fisicamente. Aí tem aluno que emagrece em 3, 4 meses, ele fala: ah, já sei tudo, agora eu vou seguir carreira solo, vou Dar fazer com as minhas próprias sozinho, pernas. né? Ele vai se arriscar. Isso, e o Charles já tem 1 ano de meta real e é um aluno assíduo, é um aluno que está lá atento, assistindo o conteúdo, participando, porque, gente, tem que sedimentar, né? Pode falar, Charles, senão não deixa ninguém falar. Não, com certeza, pessoal. Bom, aqui na Meta Real, o que eu posso dizer por mim, né? A gente aqui é uma pessoa, nós alunos, somos muito bem tratados, né? Nos sentimos valorizados, igual a Roseli falou, a Débora. Vixe, quantas vezes eu conversei com a Débora. Tenho certeza que a Ruth e as demais orientadoras também. Elas estão disponíveis. Lógico, elas têm os compromissos dela, mas assim, elas estão disponíveis para nós para conversar, trocar uma ideia, um desabafo, qualquer coisa, e principalmente nos instruir, né? No nosso processo de emagrecimento. O que eu tenho a falar também, pessoal, às vezes o que eu observo? Alguns alunos que, infelizmente, não conseguem ter o resultado. Eles podem falar para mim: pô, Charles, você emagreceu 15 quilos, para você é fácil de falar que você emagreceu e tudo. Eu garanto para vocês que não foi fácil. Porque, assim, é um processo. Eu fui curtindo todo o processo. Fui curtindo quando eu emagreci meio quilo, quando eu emagreci 1 quilo, 1,5 quilo. Fui aplicando. Assim, eu não consegui fazer o método 100%, porque, para quem não conhece, a gente tem as medidas lá: 80 gramas de arroz, 40 de feijão, 120 de filé de frango, por exemplo. Muitas das vezes eu comia na rua, trabalhava muito, não conseguia dar essa atenção bem criteriosa. Mas, mesmo não sendo perfeito, aplicando os meus conhecimentos nas aulas, o resultado vem, entendeu? Conforme eu tive o resultado, estou mantendo. E assim, às vezes também eu observo o quê? A gente acaba focando muito nos nossos problemas. Quando eu entrei na Meta Real, eu tinha aquele bloqueio na minha mente: ah, eu trabalho muito, eu almoço tipo em restaurantes. Como que eu vou conseguir ficar pesando as minhas refeições? Eu mesmo já bloqueava a minha mente. Até que teve uma aula da Débora, eu citei, que ela falou que, assim, quem arruma uma desculpa não vai ter resultado nenhum. Era uma frase mais ou menos assim: quem não quer Quem fazer quer sempre arruma arranja uma um desculpa. jeito, né? É, Quem quer arranja um jeito, quem não quer é. arranja uma desculpa. Perfeito, Ruth, muito obrigado. Então, aí eu meio que eu absorvi aquilo, eu fiquei refletindo, falei: é verdade, o que vai adiantar eu estar vindo aqui, não ter resultado nenhum, se eu mesmo não me permitir? Às vezes o maior inimigo somos nós mesmos somos nosso maior inimigo por estar bloqueando e desacreditando de nós, né? Aí que eu tenho para falar para os alunos: meu, acredite em vocês, vocês são totalmente, é possível, vocês conseguem, fazendo o seu melhor. E, inclusive, a Pro me acompanha de perto,
Eu tenho passado alguns problemas recentes, só que, assim, através do conhecimento adquirido aqui, eu consigo distinguir, não misturar as coisas. Um exemplo, no mês de abril, eu fui demitido do meu trabalho. Eu estava lá já quase 5 anos naquela empresa. Ok, passou umas 3 semanas, a minha esposa, a Cássia, ela precisou fazer uma cirurgia de grande porte. Ela tinha uma endometriose grau 3. Ela ficou 7 dias internada, inclusive 5 deles foram na UTI. Aí perdi o emprego, a esposa ficou internada, aí passou aí mais umas 2 semanas, o meu irmão, infelizmente, caiu num poço, num parque aqui de Santo André, ficou 4 dias desaparecido, Meu entendeu? Deus. A avalanche de problemas que vieram, assim, na vida de todo mundo. Não tô, às vezes a pessoa pode estar com aquele bloqueio mental, mas eu tenho problema na família, tenho problema no trabalho, com meu filho, com a minha esposa, seja com quem for, com os pais, mas a gente não pode deixar que esses problemas, né, eles tomem conta da nossa vida. A gente tem que saber o que eu acho muito legal aqui no Meta Real, a gente aprende, eles dão ferramentas para nós saber separar esses problemas do que a gente precisa na hora de alimentação, não descontar tudo na comida, né, não engordar devido a isso, devido a estar passando situações difíceis, Ô, entendeu? Charles, eu vou até fazer um complemento em cima do que você está falando, e eu costumo até comentar muitas vezes nas aulas exatamente isso. A gente não torce, a gente não deseja que as pessoas tenham esses desafios, né? Mas às vezes a gente passa um ano, né, emagrecendo sem ter esses desafios, e isso acaba fazendo com que a gente se torne mais forte, sabe? Depois a gente finaliza o processo e a gente chega à conclusão que a gente conseguiu emagrecer, né? Independente de qualquer situação, mesmo situações boas, tá? Porque eu tenho alunos que às vezes, quando tem situações de festas, viagens, acabam também tendo isso como um problema. Ai, meu Deus, não estou conseguindo. Então, eu falo que eu acho que é bom a gente ter um pouco de tudo dentro do processo de emagrecimento, porque ser magro é diferente de estar magro, né? O verdadeiro magro, ele vive tudo isso, uma dinâmica, uma vida dinâmica mesmo. Então, a gente às vezes fica com aquela expectativa que para emagrecer a gente não vai viajar, a gente não vai ter aniversário, a gente não vai ter situações de estresse no trabalho, doença na família, e tudo isso faz parte. E você tirou assim de letra, né? Você foi super, super master resiliente. Graças a Deus. Então, Morri, mas passo bem. exato. Morri, mas faço bem. E até fazendo de novo aí o parênteses com a minha, né? Que é dos riscos, falando, avaliar o risco, como é dentro, né? Tantas situações de diversidade, que você tem que se preparar, né? Como é que surjam obstáculos, riscos, você consegue superar e estão todos bem. Vamos trazer aqui agora, identificar o perfil. Ruth, pode falar um pouquinho? Então, identificar o meu perfil, né? Evitando ideais fora do meu alcance, que a gente não consegue chegar até ele, e aí a gente começa a ficar desapontada, né? Então, às vezes a gente quer se comparar com a pessoa do Instagram, né? Ela não tem todas as atividades que a gente tem, e daí a gente não pode fazer. Eu quero fazer como ela, emagrecer rápido, fazer bastante atividade todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A gente vai ficar desapontada. Então, como que eu sou? Qual é a minha possibilidade? Né? Isso é muito importante. Eu tive uma aluna que ela emagreceu 17 quilos. Ela chegou na meta, mas ela falou assim, eu quero emagrecer mais 6. Ela ficou desapontada por muito tempo, até cair a ficha que ela falou, eu estou querendo fazer uma coisa que não é para mim. Né? Então, a gente tem que identificar qual que é o seu perfil, qual que é o seu ponto ótimo. Né? Exato. E dentro de identificar o perfil, dentro desse processo de comparação, é uma coisa muito comum que as pessoas acabam, né? É um vício mesmo. Às vezes as pessoas se comparam entre
si mesmo. Até brinco, falo, você só deve se comparar com você numa pior versão. Se você já teve melhor, nem com você deve se comparar. Mas é muito comum as pessoas ficarem, né, se comparando em relação até outras pessoas. Ah, porque a minha sobrinha emagreceu, porque a minha amiga está emagrecendo. Gente, cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. E é muito relativo, né? A gente estava até falando sobre investimentos. Às vezes você fica aquele pensamento, né? Ah, eu só vou investir se eu tiver 1 milhão, né? Eu não vou investir se eu tiver menos que. Gente, se você tiver R$ 50, R$ 100, nada é nada, né? Então, que você invista e que você faça o seu melhor, independente do quanto. Não fique mensurando, porque às vezes você está num momento diferente do seu amigo, do seu sobrinho, de outra pessoa que está fazendo o processo. O importante é praticar. É você ter essa consciência que o mini, por menor, a gente falou isso até semana, né? Por ridículo que você pratique algo, tá praticando. Então, bora sair desse lugar que a gente fica, sabe? Sempre se diminuindo, sempre achando que isso não vai valer a pena. Eu hoje corro, mas para eu correr, gente, eu passei muitos anos andando e me respeitando para chegar na condição de correr. Então, às vezes você quer emagrecer 3 quilos, mas calma, respira, né? Porque é melhor que você emagreça 300 gramas na semana do que nada, né? A Ana Aurita fez uma colocação aqui que vale a pena compartilhar. Ela falou assim, não precisa ir com muita pressa, né? Então, perfil conservador na meta, sem risco à saúde, sem loucuras e sem prazo inatingível. Né? Então, é pé no chão, né? Então, é bem isso mesmo, identificar qual é o seu perfil, não queira nem menos nem mais, né? Vai no seu tempo. Até porque se a gente avaliar tudo que já foi feito na vida para emagrecer, eu tenho certeza que vocês já correram muitos riscos, até de saúde, com medicação para emagrecer, sabe? Com uma má alimentação, com uma perda, às vezes, até de nutrientes importantes, de consequências até emocionais, porque eu tenho relatos e mais relatos, até de questões emocionais, tá? Por quê? Porque são essas loucuras que a gente acaba fazendo para a gente ter um resultado rápido. Né? Ah, porque a minha amiga fez então, mas e o depois, né? Vamos pensar no depois, assim, o tempo do reganho, porque muitas vezes você emagrece rápido, mas você também recupera o seu peso rápido. Rô, será que a sua internet agora, vamos ver, porque tava... Você deve estar instável aqui, desculpas aí a todo mundo. Estou aqui do lado do outro, né? Dou aula toda semana, hoje deve estar instável. Mas eu quero completar uma coisa. Também, às vezes, caso de sucesso, que poderia ser uma inspiração, às vezes a pessoa se coloca nesse lugar que a Débora estava falando, né? Impotência, inspiração. Ô, Roseli, e se você tirar a internet da sua casa e deixar no celular, não é melhor? Pode ser. Vamos ver. Vamos. Verdade, estou no 5G agora, tá melhor? Tá, vamos... Então, deu para ouvir o que eu falei? Que assim, no caso de sucesso, no lugar da pessoa se inspirar, né? Ela identificar o perfil dela e se inspirar, ela acaba tomando isso como uma comparação e acaba se desmotivando, né? Então é um ir de inspirar e não de impotência, né? Ah, eu não consigo. Então, e ela se frustra, né, Rô? Cada um tem, assim, por exemplo, conseguir numa adversidade, você fica perdido. Você pegou uma rota errada no Waze? Tá sumindo, Rô. Tá sumindo novamente. Eu não sei.
Mas eu acho assim Selecionar, que a Ruth. Roseli está falando é aquilo, né? Você tem que confiar em você, porque a gente de saída a gente fala, eu não consigo, né? Então a gente tem que ter essa confiança. Vamos no S? O S é lindo, é muito lindo, adorei. Ó, S de selecionar. Acabamos de fazer o Paris, né? Então, selecionar os riscos possíveis e previsíveis que possam impedir de alcançar o objetivo principal. E uma coisa importantíssima, a gente tem que ter sempre a certeza. Teremos dias difíceis. E o que eu vou fazer nesse dia? Que é bem o exemplo do Charles, né? Ele deve ter tido dias muito difíceis. E daí, naquele momento, ele tomou a decisão também de cuidar dele naquele momento, e não de desistir ou se descuidar, né? Então, a gente terá dias difíceis, mas a gente tem que seguir ali, né, no emagrecimento com saúde. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que toda semana vai ter um final de semana. E o que você vai tomar, qual decisão você vai tomar quando sextou, né? Sextou, você vai lá, né? Então, a gente tem que remodelar esse pensamento, né? É bem isso, né? Esse selecionar os riscos, quando a gente inicia uma. Eu vou falar dieta, tá? Que é como vocês gostam, né? Eu não gosto desse termo porque eu acho que é sofrência, né? Mas eu penso na reeducação. Mas toda dieta, quando a pessoa inicia a dieta, ela tem aquela expectativa que vai ser tudo simples, tranquilo, mas a gente sabe que o emagrecimento ele não acontece linear e ele tem aí os seus acidentes. E cada semana a gente tem um tema para ensinar os alunos, né? Cada ferramenta, cada estratégia, onde a gente vai trazendo a realidade. Então, o que acontece, né? Como lidar com o social? Agora a gente está se aproximando do final do ano, começam as festas, né? E tem os eventos. E independente de final de ano, a gente tem os finais de semana, a gente tem os aniversários, a gente tem os amigos, onde a gente faz um churrasco, onde você tem uma pizza. E isso passa a ser assim um terror para quem pensa em emagrecer. Então, como administrar tudo isso, né? A gente consegue administrar tudo isso a partir do momento que a gente assiste às aulas, porque as aulas vão te entregar um conteúdo para você conseguir se fortalecer e saber como é que você vai lidar com tudo isso. E não só a comida, gente. Até situações que às vezes você fala, poxa, né? Ao invés das pessoas motivar a gente a ter disciplina, comer corretamente, praticar uma atividade física, as pessoas criticam, às vezes as pessoas ficam tentando te convencer do contrário. E são essas dicas preciosas, sabe? Eu até coloco, às vezes, uma frase, uma história, um amigo que compartilha uma dor. Isso, assim, sabe, faz a diferença para você realmente saber como que você vai administrar o seu processo. Então, não tem como. Às vezes a gente quer pegar o programa matemática, né? O que eu posso comer né? A dieta, gente, funciona, mas para ela funcionar, você precisa saber o óbvio. E o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Então, as aulas te preparam para esse, né, despertar. Por isso que é tão importante a gente estar ali semanalmente e não só nas aulas, mas com tudo aquilo que a gente já citou aqui, né? Que a gente acaba oferecendo. Alguém foi comentando que a gente estava contextualizando, né? Acho que a Cíntia colocou alguma coisa. Peraí, deixa eu. Pode, se alguém quiser colocar alguma coisa, Charles, quiser concluir. Então, É o melhor para concluir. que tem. Ela realizou 1 ano já. Bora fazer uma live, Francine. Fala, Charles, o que você achou de selecionar riscos? Como que é? Bom, achei bacana, eu gosto demais, assim, de inovação, trazer temas novos, né? E, com certeza, também mantendo a essência da Meta Real, né? É uma essência de valor, né? De respeito, de valorização das pessoas, de cuidar de gente,
que eu acho incrível é isso daqui. Vocês acabam cuidando dos alunos, né? Assim, talvez, lógico, você vai no hospital, o médico vai cuidar da sua parte clínica. Mas aqui na Meta Real, vocês, orientadoras, né, acabam cuidando tanto da nossa parte emocional, direta e indiretamente, né, nas palestras, faz muita diferença, tá, Pro? Eu tenho vários dias que eu entrei na sua aula, antes do início eu estava meio para baixo, com alguns problemas na cabeça, já saía mais animado, entendeu? Olha Isso que faz diferença. Ô, Vale um ponto aí para os alunos, de repente, quando estiver assistindo a palestra, tentar absorver o máximo que conseguir ali, ficar atento, entendeu? Prestar atenção. Ô, Charles, lembra logo depois que você quase praticamente, a hora que você chegou na meta, o medo que você estava de ter a liberdade, de poder ter uma vida normal. E aí conta hoje, como que você vive essa experiência hoje, quando você sai com seus amigos, quando você está nos finais de semana, porque às vezes as pessoas elas mal iniciam o método e o primeiro aniversário que tem ali um descontrole, a pessoa acha que já tá derrotado. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. E que só o tempo mesmo para a gente ir entendendo até onde a gente pode ir, o que a gente pode ou não, né? O que tá correto ou não, né? O que vale a pena ou não estar praticando, fazendo. Como você age hoje nas festas? Não, ótima observação, Pro. Que nem um exemplo aí bem recente, né? Eu fui num casamento, eu e a Cássia, no dia 7 de setembro, foi sábado passado. E para mim ficou claro ali que agora eu consigo praticar, pelo menos a gente tem aqui a tomada de consciência nas aulas, né? Como eu devo fazer minha refeição e também assim a mudança de comportamento, que eu acho que é fundamental, né? Para nós alunos, a gente refletir sobre o que aprendemos na aula e praticar na medida do possível. É óbvio, você está numa festa de casamento, ali tem muitas gostosuras, né? Tem ali um petisco, o almoço estava top, maravilhoso. A Cássia tá aí, ela pode até comentar. Mas, assim, conseguir, dentro das condições, dentro da realidade, não fugir tanto. Tanto é que hoje eu pesei, hoje cedo eu assisti a aula da Pro, meio quilo a menos. Mesmo indo numa festa de casamento, tudo bem, foi sábado passado, foi. Mas eu curti a festa, aproveitei, conversei bastante. O social foi legal, foi bacana. E também a alimentação. Tem que aproveitar ali. Não preciso comer loucamente e sair de lá rolando, entendeu? Agora eu consigo através dessa instrução alimentar, como se alimentar, que a gente aprende aqui no Meta Real, eu posso falar para vocês que é totalmente possível, entendeu? Que vocês são capazes, pode acreditar em vocês. Muito bem. Rô, você quer experimentar se agora vai? Porque já tá dando 1h10. já deu uma hora. Então a gente pode já falamos, né, de toda a regra. Eu acho que já deu para passar, né, uma ideia do que isso se encaixaria no método. O que o Charles falou aí é um pouco uma mudança de critérios, né? Então, estão me ouvindo bem ou não? Sim. Quando você muda, né, a sua visão da vida social, como você exemplificou aí a questão do casamento, né, e até emagreceu, tem muito mais que sua comida, né? E a partir de agora, com o exemplo do Charles e com essa regra, todo mundo aí tem condições de projetar, né, de avaliar, né, e usar todas essas linhas aí para benefício, né, do seu crescimento e até de outros objetivos. E nós todos da Meta Real estamos aqui à disposição. No final do ano a gente quer fruir desses benefícios todos que uma alimentação saudável e emagrecimento pode trazer. Então, comece a investir agora para você poder colher resultados lá na frente. E normalmente as pessoas, ou elas agem com aquele modo radical, né? Ou elas abraçam, né? Eu brinco, abraça o capeta e dorme com ele, né? Não basta só abraçar, quer dormir com o capeta, né?
ou elas acabam, né, radicalizando e achando que tem que fazer aquela dieta extremamente restritiva. Então é a hora, né, de você aprender a ser magro, praticar o método e usufruir, né, do que eu comecei falando na live. A diferença de preço e valor é que valor não tem preço. Então, gostaria de encerrar minha parte deixando essa reflexão, né, em cima se vale a pena você pagar, né, esse preço da mudança, porque é um desafio que no futuro você vai falar, nossa, pagaria 1000 vezes esse preço porque hoje não tem valor. É isso. E eu queria terminar assim, que tem uma frase que eu coloco sempre, né? Daqui um ano você vai ter desejado, né? Ter começado hoje, né? Porque sabe, depois do ano que vem, e depois, né? E hoje em dia a gente sabe, né, que a obesidade não é um fator estético, né? Ela é uma doença progressiva e inflamatória. Então, na hora que você fala, eu vou deixar para depois, ela é progressiva, ela vai ficando cada vez mais complicado de se resolver, virando realmente uma doença, né? Então, é uma questão hoje em dia de saúde e de bem-estar. Então, assim, esse corpo, eu gosto de falar que esse corpo é um cliente nosso. Quando a gente não cuida bem do corpo, na hora que você acorda, ele fala assim, nossa, ela acordou, o que ela vai fazer comigo hoje? Ela vai comer como se não houvesse amanhã ou ela vai comer direitinho? Né? Então, o corpo ele tem assim, um monte de células esperando o alimento e quem dá o alimento é você. Né? Então, é uma consciência tão grande que a gente vai tendo que uma festa não vai atrapalhar, porque você está atendendo um corpo. Né? E a gente que diz que o organismo ele tem que estar organizado. Então, essa pessoa ela tem que ter hora de acordar, hora de dormir, tem que se hidratar, ela tem que se alimentar bem. Então, assim, não tem outra saída. A gente já tentou de tudo, mas você viu no que acontece, né? E uma vez que você começa a cuidar, né, da alimentação, você tem uma questão de obesidade, é um tratamento crônico. Não tem começo, meio e fim. Tudo que você aprendeu, você vai ter que levar para a vida. Perfeito. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. E, assim, a maior vontade que eu, como orientadora, e todo mundo, né, é multiplicar, passar para vocês essas informações. Gente, obrigada. Beijo, Audiência menina. lá em cima, muita gente aqui prestigiando. E quem Beijo. ainda não faz parte do método, ó, bora, que até dezembro dá para emagrecer 10 quilos. Bora, demorou. Vamos lá. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Beijo. Charles. Obrigada, Adorei ouvir Tchau. você. Amo vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Beijos, um ótimo final de semana.